Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada aí aos novos inscritos. O canal tem crescido continuamente e a vocês que me compartilham e lembram de deixar os likes nos vídeos e deixar comentários. Eu tento responder também a todas as questões que vocês me enviam lá via direct do Instagram. Prometo que aos poucos vou atualizando ali as mensagens, tá bom? Mas muito obrigada aí por todas as mensagens, pela atenção e etc, por todos vocês que me seguem nas outras redes também. Hoje eu queria começar esse vídeo contando uma anedota, uma coisa engraçada que aconteceu, né? Semana passada teve a morte da cantora Marília Mendonça na sexta-feira, eu estava fazendo 3 em 1 e eu estava escalada para fazer o Jornal da Manhã do dia seguinte, das 8 às 10, né, no final de semana, e tudo bem, aquilo pegou todo mundo de surpresa e no dia seguinte, evidentemente, daquele momento em diante, só se falou nesse assunto e fez-se a cobertura, né, porque no dia seguinte ia ter o velório e tal. E aí eu participei daquela cobertura, até encontrei o Constantino lá e um pouco mais tarde depois comecei uma conversa com a Adrilles, que ele me enviou assim uma mensagem que eu apago todas as mensagens do WhatsApp, é uma pena, as do Adrilles eu deveria guardar, porque ele é uma figura extraordinária. Uma das coisas mais legais de trabalhar na Jovem Pan é de estar sempre em contato com a Adrilles, que é engraçado, porque ele está sempre remando contra a maré, né? E as pessoas que remam contra a maré são aquelas que trazem à tona discussões interessantes que passam despercebidas pelos outros. E naquele momento que estava todo mundo assim preocupado em ressaltar as qualidades, porque afinal uma pessoa jovem tinha morrido, arrastava multidões a estádios, né? Era muito considerada no seu meio, independente de se gostaram ou não. Ninguém discutiu ali a qualidade musical, tá? Isso foi o que aconteceu. Ninguém fez crítica estética, todo mundo só comentou ali porque é que ela estava causando tanta comoção nacional. A razão principal era a personalidade ou um talento dentro desse gênero que é o tal do sertanejo universitário, né? E foi essa a cobertura. E o Adrilles ficou incomodado com o consenso, porque ele disse que observando os vários meios de comunicação, ele percebeu que ela acabou sendo descrita como uma grande cantora. Então ele disse, olha, mas se a gente for ver na tradição da cultura popular brasileira, a gente tem cantoras assim que se destacaram muito mais, né? Pô, a gente não vai discutir isso. E ele falou, pô, será que a gente vai ser cancelado se discutir isso? E eu não sei se as pessoas me cancelam ou não, eu sei que eu estou me lixando pro cancelamento, tá? Não é o que me preocupa. E eu acho que naquele dia eu vi um tweet que ele fez que eu achei muito interessante, que ele disse, olha, uma coisa é a gente lamentar, claro, a perda de uma artista que move multidões. Outra coisa é a gente confundir a admiração, né, que se deve a uma pessoa que toca tantos outros seres humanos com o inventário da sua obra, tá? Quando um artista, a gente perde um artista, acaba se fazendo inventário da sua obra. E eu disse pro Adrilles naquele dia, eu falei, isso não foi feito, ninguém discutiu realmente a qualidade da obra. E eu vou dizer agora para vocês aqui no vídeo, né, eu estava muito mais concentrada com a cobertura ali da comoção nacional que uma cantora causou no Brasil, quando eu participei ali da cobertura do Jornal da Manhã, mas eu digo aqui para vocês agora do ponto de vista estético, né? Na minha percepção, não se fez esse inventário justamente porque em respeito à comoção, né, que ela gerou. Muito embora todas as pessoas, qualquer pessoa, qualquer crítico musical sabe que o sertanejo universitário é um gênero musical que não tem complexidade, não tem um valor assim cultural semelhante ao Tom Jobim, né? Ou a Marília Mendonça assim, não é uma cantora do mesmo quilate da Rosa Passos, mesmo porque ela precisaria de mais tempo, precisaria amadurecer, precisaria ter contato com outros gêneros musicais para aperfeiçoar o canto, né? Porque o gênero no qual ela se destacou e ao qual ela se dedicou é um gênero rudimentar. E quando você trabalha num campo rudimentar, você não vai ser desafiado a se desenvolver, né? Eu acho que ela tinha, sim, talento e potência vocal, ninguém levanta um estádio sem ter talento, né? Mas, ao mesmo tempo, é evidente que no gênero que ela praticava, não tinha como ela se desenvolver tanto, ela teria que realmente explorar outros mundos aí, né? Se ela quisesse se tornar uma artista completa, uma artista, assim, digna de uma Elis Regina da vida, Rosa Passos, não sei, a gente tem muita cantora boa, né? O próprio Adrilles mencionou a Elisete Cardoso. Ao longo da cultura popular brasileira, eu sou mais jazz, né? Eu ouço muito jazz. Então, as referências, minhas favoritas são ainda Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan. Para mim, elas são as maiores cantoras populares, assim, que eu ouço há 20 anos. E ouço com e elas me causam o mesmo impacto
impacto, né? E veja, elas morreram faz tempo e tal. A gente percebe que em termos de qualidade artística, sobretudo a Sarah Vaughan, que ela chega assim a uns... mas a Ella Fitzgerald também, mas a Sarah foi a minha primeira cantora favorita, porque ela experimenta a cantar de diferentes maneiras. Então ela fazia da voz do instrumento, ela estava sempre se desafiando e se colocando em teste, né? Experimentando cantar de outras maneiras, um tom mais alto, mais baixo, justamente porque ela era uma artista que estava sempre buscando aprimoramento, né? E, evidentemente, como essas são minhas referências, eu nem sei citar para vocês tanta gente do Brasil, né? Citei essas duas que eu ouvi mais aí na vida, mas há muitas, tá? Há muitas. Em termos de música popular brasileira, eu acho muito difícil superar o Tom Jobim, né? Para mim, o Tom Jobim, ele chega ali, ele toca a alta cultura, ele o tempo todo fica na fronteira entre cultura popular e alta cultura, e é um sujeito extraordinário, tô falando musicalmente, se você analisa ali a música, né? E eu, como eu gosto de concerto, eu gosto realmente de quarteto de cordas e sinfonias, eu fico prestando atenção na qualidade musical. E eu confesso para vocês que sertanejo universitário eu não consigo ouvir 5 segundos, que o negócio me dá comichão e eu pego e desligo. Né? Por quê? Porque eu acho realmente muito rudimentar. Né? Mas é evidente que a comoção popular que gera a perda de um artista não é para ser analisado da mesma maneira que a gente faz crítica musical. Né? E aí hoje eu falei assim, em homenagem ao Adrilles, ao incômodo dele, com o fato de que todo mundo ficou tão comovido que de repente começaram a confundir, né, a tristeza da perda com uma artista que era muito simpática, que mobilizava multidões, que tinha muito alcance, né, milhões de seguidores no Instagram e tal. O Adrilles ficou um pouco incomodado com as pessoas confundirem isso no jornalismo, confundirem isso, né, com a crítica estética. Em homenagem a ele, eu resolvi fazer esse vídeo, tá? Justamente porque tem uma explicação, né, pelo qual a gente tem o alcance não necessariamente tem a ver com qualidade, né? E aí eu lembrei que essa semana eu recebi a última edição aqui no Brasil do Processo do Kafka. E por que eu achei super interessante essa edição? E eu fiquei feliz primeiro porque eu nunca li o Processo. Eu li outras obras do Kafka, li o Castelo, li Metamorfose várias vezes, li os contos, mas o Processo eu nunca tinha lido, é uma das obras mais importantes. Já comecei a ler, já estou lá no 3º capítulo. Né? Mas o que eu queria falar para você, chamar a atenção dessa obra, é o do prefácio. Tem aqui um prefácio do Otto Maria Carpo, em que ele fala, numa introdução, desculpa, chamado Meus Encontros com Kafka, porque ele conheceu o Kafka. Ele conheceu o Kafka 3 anos antes do Kafka morrer, quando ele já tinha se aposentado por invalidez. Olha, ele morreu com 41 anos, tá? Então, ele estava aí bem jovem também, com 38. E aí o Otto Maria Carpo entendeu o nome dele errado, né? E ele começa falando, Calca, muito prazer, né? E aí ele escreve toda essa introdução, que é de poucas páginas, mas é absolutamente brilhante, mostrando os encontros que ele tem posteriormente, desde o primeiro encontro que ele teve com o Kafka, franzino, largado ali num café, frequentado pelos principais figuras, né, da cultura da época, mas o Kafka estava ali no canto, ele foi sentar ali e tal, e trocou algumas palavras, e mal sabia ele que era o Kafka na época, né? Um monumento da literatura ocidental do século XX, um dos maiores escritores, a grande referência do Elias Canetti e tantos outros, né? Um cara imitadíssimo, espetacular, a que você lê e você se espanta e você se incomoda, porque ele é de uma grandeza rara, né? E o Kafka morreu assim praticamente desconhecido. E franzino, inclusive no seu testamento ele pediu para o seu melhor amigo, né? E graças ao seu melhor amigo, que ele publicou algumas coisas, senão não teria nem publicado, porque ele não estava muito preocupado em ser conhecido, em ter alcance, etc. Ele estava ali concentrado nas suas obras, mas mesmo assim ele fala, não, destrua todas essas obras aí que não foram publicadas ainda, porque é melhor que ninguém as leia, porque ele sabia do peso da sua obra, ele sabia o quanto taciturnas elas eram, talvez por isso, né? A gente é difícil saber por que motivo ele tenha pedido. Mas de qualquer maneira, não era alguém que estava procurando sucesso, né? A tal ponto que ele pede que seu melhor amigo queime as obras dele quando ele está ali à beira da morte, no seu testamento, tá? Felizmente o amigo não obedeceu e por isso que a gente tem O Processo, que é uma das obras publicadas após a morte do Kafka. E é uma obra que é lida hoje com admiração, mas que ainda na década de 70, lá por 78, os bibliotecários, que são pessoas super eruditas da Biblioteca Nacional da Áustria, ainda não sabiam quem ele era, que é uma das anedotas que o Carpo conta aqui. Ou seja, ainda em 1978, o Kafka era considerado uma sombra, tá? No meio da cultura. Ou seja, ele não tinha alcance nem na Áustria, sendo que ele nasceu em Praga, né, que era a antiga Boêmia.
da qual a Áustria fazia parte. Então, nem na sua própria terra ele era suficientemente conhecido em 78, muito tempo antes de morrer, já que ele morreu, né, como a gente tem aqui em 24. Veja, a gente tem 78 e o bibliotecário, quando ele fala, não, eu preciso de um manuscrito do Kafka, não sabe quem é, né? Aliás, a sobrevivência dos manuscritos é um negócio milagroso, porque o seu melhor amigo, que era também escritor e músico, ele atravessou a fronteira da Tchecoslováquia, né, da antiga Tchecoslováquia, 5 minutos antes do Hitler fechar a fronteira. Então foi por um triz. O Kafka teve irmãs que morreram em campos de concentração na Segunda Guerra, né? Ele morreu muito jovem de tuberculose, mas algumas irmãs morreram em campos de concentração porque ele era de família judia. E o seu melhor amigo, né, graças a quem a gente tem as suas maiores obras, foi quem saiu com a maleta cheia de manuscrito do Kafka 5 minutos antes do Hitler fechar a fronteira. E aí, graças a ele, a gente tem aí essa obra, para uma pessoa que não teve alcance nenhum na sua época. E hoje, né, muito tempo depois, a gente ainda para fazer crítica literária para si. Além da gente ter impacto, né, qualquer leitor de qualquer país que tenha educação literária, quando lê uma obra do Kafka, percebe que está diante de um gênio, né? Além disso, a gente sabe que esse é um autor que vai perdurar, né? Eu sempre costumo citar o Homero, o Dante, o Boccaccio, o Petrarca, que são autores bem de antigamente, que estão há muito tempo na cultura e ainda são lidos com o mesmo proveito, tá? Quando a gente vai falar de qualidade estética, de genialidade em arte, é disso que se trata. São coisas que, justamente por transformarem o eterno em expressão material, né, e única, e são pessoas, são nomes que permanecem na cultura para sempre. Por quê? Porque aquilo que eles estão partilhando com os outros seres humanos, que é a arte, é algo que transcende muito qualquer coisa cotidiana e também tem uma diferença do entretenimento. Porque, embora entretenham, eles acabam contendo aquilo que o Horácio tentou escrever na arte poética, escreveu, né? Que ele disse, olha, a arte ela deve agradar, né? Que é o entreter, e ensinar. Ou seja, elas trazem algum tipo de ensinamento que te transforma por dentro. Ou seja, quando você lê ou está diante de uma obra de arte autêntica, você não é mais o mesmo. Depois que você passa por ela, você não é mais o mesmo. Ela te transforma, ela te ensina algo, né? E é isso que diferencia a arte, é o que a gente chama de alta cultura, do entretenimento, que não só do ponto de vista formal é super rudimentar, como também não deixa um grande ensinamento, né? De assim, não transforma todas as pessoas com a capacidade que uma obra de arte verdadeira tem. Então a gente tem assim essas figuras, esses ícones do entretenimento, da cultura popular, muitos deles que alcançam muito mais gente, na verdade alcançam uma grande massa de pessoas que não têm muita educação, seja educação musical, seja educação literária, né? Que aí a gente pode falar do Paulo Coelho, né? A Marília Mendonça para música, ela poderia ser comparada ao Paulo Coelho. Ele alcança muita gente e toca muita gente. Certamente ele tem o valor dele, mas não dá para comparar ele com o Kafka, porque o Kafka ele simplesmente impactou toda a literatura. Aqueles que produzem literatura séria e que não tem nenhuma preocupação com sucesso, com alcance, etc., só querem produzir, fazer a sua obra de arte, só tem um empenho na sua arte. Essas são as pessoas que o tem como referência, né? E o Paulo Coelho não, é alguém que procura ter alcance, ganhar mercado e ter sucesso, ter fama, e tá no campo do entretenimento e atinge pessoas com uma educação literária muito baixa. Eu não aguento ler nem 2 páginas do Paulo Coelho, porque eu acho muito fraco, muito rudimentar, né? Assim como é a mesma relação que eu tenho com o sertanejo universitário. Por quê? Porque eu tive educação musical. Por acaso, podia não ter tido e gostado, e gostar desse tipo de gênero hoje em dia, mas como eu tive, aí já não dá, entendeu? A coisa fica muito, né? Quando eu era criança, sei lá, na minha casa eu já ouvia coisas que, embora do registro popular, eram muito mais sofisticadas, né? Do que esse tipo de música que faz sucesso no Brasil hoje. E aí é por isso, é daí que eu consigo entender que objetivamente você pode evidentemente reconhecer o valor emocional de um artista, de uma pessoa, para um público específico, mas saber dizer por que essa pessoa tem tanto alcance e faz tanto sucesso. Por quê? Ora, porque a gente está num momento de tamanha aridez na cultura que as pessoas mais
simples, as pessoas que não procuram, quando eu falo pessoas simples, são pessoas que não se empenham, não gastam tempo livre se educando esteticamente, né? Que estão aí na vida fazendo as coisas. Essas pessoas que não se educam esteticamente acabam aceitando e considerando e sendo tocadas, né? Por formas de música e de literatura que são muito rudimentares, que se você apresenta para uma pessoa que gasta seu tempo livre se aprimorando e procurando o que é excelente, o que é melhor, o que tem uma qualidade estética suprema e tal, a pessoa vai olhar e vai dizer, ah, não, isso é muito fraco, né? Então isso que acontece, a gente está num momento de total aridez cultural, e aí nesse momento os ícones, né, pop, que tem um grande alcance, mas que não tem uma qualidade estética que você para e fala, nossa, meu Deus do céu, isso é admirável enquanto obra de arte, independente se a pessoa era simpática, antipática, etc. Essas figuras praticamente a gente não tem mais, né? Quem que tá no cenário musical hoje? Quem que a gente tem? Assim, me citem alguém extraordinário e conhecido, né? Tanto que eu falei isso pro Adriles, falei, Adriles, mas, ué, compara ela com a Rosa Passos. Aí ele falou, Bru, você tá louco? Você tá louca? Ninguém conhece a Rosa. Eu falei, como não? É uma super cantora. Ele, mas ninguém conhece. E aí eu me toquei, né? O quanto que, de fato, as coisas são assim nesse momento. A gente tem uma aridez absoluta na cultura, não tá acontecendo nada na cultura. E aí, quem faz o tipo de obra mais rudimentar, básica, né? Com letras falando de coisas simples, ligadas a necessidades primárias, entendeu? Vai ter um alcance maior. Por quê? Porque ela consegue ser compreendida por essas pessoas que não têm educação estética nem uma espiritualidade, assim, no sentido de uma inteligência muito aprimorada, né? Por quê? Porque não se dedicaram a isso, tá? Então é isso que explica aí a diferença, né? Por isso que a gente tem, que diferenciar, né? O alcance não necessariamente, aliás, quase sempre não tem nada a ver com qualidade estética, tá? Queria aproveitar e deixar a recomendação dessa obra. Vai ter Black Friday na minha livraria lá pro final da semana, e aí não comprem hoje não, tá? Esperem sexta-feira se vocês se interessaram aqui pelo Processo do Kafka e outras obras que vão estar lá em promoção. Só queria, assim, chamar atenção para essa edição da Sétimo Selo, porque essa introduçãozinha do Carpo, em, sei lá, 7 páginas, ele consegue fazer a gente pensar em como que uma figura tão grande do ponto de vista da cultura poética do Ocidente quanto Kafka pareceu, e erroneamente, tão pequena enquanto ele esteve vivo. E aí quando a gente compara o quão obscuro ele foi durante sua vida e o quão luminoso ele é até hoje e vai permanecer para sempre, a gente percebe o quão acertada é aquela teoria estética que diz que a obra objetivamente boa é aquela que realmente traduz a eternidade em alguma forma plástica, né? E é por isso que ela permanece no tempo, porque ela tem algo nela que está acima do tempo. E é daí que ela toca seres humanos em qualquer época, e é daí que é aí que reside o seu poder, né? É uma tese que a gente vê em Victor Hugo, que a gente vê no Gustavo Coursão e uma série de outros que apreciam arte e acham que vale a pena. Vale a pena a gente distinguir a grande obra de arte das formas menores. Eu acho que vale a pena a gente distinguir, porque o valor das coisas não é todo igual. O relativismo é uma falácia. Tem coisas que são melhores do que outras. E quanto mais a gente é capaz de diferenciar isso, maior é a nossa educação para a poética, e aí maior se torna também o nosso preparo para ter emoções e experiências estéticas muito mais grandiosas do que as pessoas têm corriqueiramente. Porque isso eu posso garantir para vocês, quando você está pronto para ouvir e entender profundamente o que uma sinfonia do Mozart, do Beethoven pode fazer por você, caramba, você nunca mais vai ver a arte da mesma maneira, tá? Bom, o vídeo de hoje era esse. Obrigada pela companhia, um abraço pro Adriles, espero que ele goste desse vídeo e até a próxima, pessoal.